Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a aula é um pouco diferente. Nós vamos resolver aí a prova para técnico em informática do Hospital Regional do Cariri. Prova que aconteceu no último domingo, dia 6 de outubro de 2019, ok? Essa prova ela teve português, matemática, informática básica e conhecimentos específicos da área de técnico. E aí eu separei para vocês as questões referentes à área de informática, ok? Então a primeira parte vai ser informática básica, 5 questões, e posteriormente a ela nós vamos trabalhar aí a parte de conhecimento específico, mais 15 questões, ok? Então vamos começar. Começando aqui com a parte de informática básica, a primeira questão que eu trago para vocês foi a questão de número 11, que estava lá na prova do concurso, diz o seguinte: as conexões de internet via banda larga têm se tornado cada vez mais rápidas. No Brasil, o mais comum é usar a medida Mbps, como por exemplo 25 Mbps. O que significa? Qual o significado dessa sigla? O que é que ela significa? A letra A diz o seguinte: metro volt por segundo. Letra B, megabytes por segundo. Letra C, metro bytes por segundo. Letra D, megabits por segundo. Então, pessoal, para quem vem acompanhando as aulas aqui nesse canal, a gente vai verificar que esse Mzinho, quando faz referência a medidas não só de memória, mas de conexão também, a gente está falando aí em relação a mega. Então, daí a gente já vai eliminar a letra A e a letra C, ficando aí com megabytes por segundo e megabits por segundo. E aí uma coisa bem bacana que boa parte do pessoal acaba confundindo é em relação a bit e a byte. Quando a gente fala de bit, que é a menor unidade da informática, é com B minúsculo. E quando a gente fala em byte, é com B maiúsculo. E como na questão tem M maiúsculo, B minúsculo, nós estamos falando aí de megabits por segundo, que é justamente o gabarito desta questão, ok? Espero que não tenha sido uma questão difícil para quem fez. E vamos para a próxima. Na próxima questão, ele diz o seguinte: o Windows 10 terminou o ano de 2018 como uma marca significativa. Ele se tornou o sistema operacional mais usado em desktops em todo o mundo. Segundo o Net Application, o Windows 10 está em 39,22% dos computadores do mundo. É a fonte que foi tirada essa informação, foi do Tecmundo. Porém, existem muitos outros sistemas operacionais para desktop. Levando em consideração o texto, marque a opção que possui apenas os sistemas operacionais para desktop. Letra A, Linux, Android e iOS. Letra B, RectOS, Haiku e Pichiro. Letra C, Unix, Chrome OS e macOS. E letra D, Scalable, Solaris e iOS. Olhando de cara aqui, Linux é um sistema operacional, Android é um sistema operacional, iOS é um sistema operacional, RectOS é um sistema operacional, Haiku também é um sistema operacional. Esses dois últimos que eu citei são baseados em Linux, software livre. O Pichiro, eu não encontrei nenhuma referência que fala sobre ele ser um sistema operacional, bem como o primeiro item que está na letra D, o Scalable, né? Ele também não é um sistema operacional. E aí de cara a gente eliminando a letra B e a letra D, nós ficamos com a letra A, que diz Linux, Android, iOS, e na letra C, Unix, Chrome OS e Mac. E aí uma pequena observação, porque a questão ela é bem enfática quando diz sistemas operacionais para desktop. E na letra A, o Android ele é nativo para dispositivos móveis, quer dizer, para celulares. Então a resposta dessa questão aqui é a letra C, Unix, Chrome OS e Mac OS, ok? Era uma questão que poderia gerar alguma dúvida aí, mas a gente consegue visualizar que foi uma questão relativamente fácil, ok? Próxima questão. Questão 13 diz o seguinte: é algo normal que ao ouvir a expressão gerenciador de e-mail ou cliente de e-mail, a primeira coisa que você pensa é no Outlook. O aplicativo da Microsoft se tornou um dos mais famosos programas para gerenciamento de correio eletrônico, sendo um dos primeiros do seu ramo.
Essa informação foi tirada lá do Tecmundo, né, como a prova colocou, como fonte, e ela pergunta o seguinte: contudo, existem diversos gerenciadores de e-mail gratuito. Um deles é o letra A, Firefox, letra B, Thunderbird, letra C, Pullbox, letra D, Nix Delivery. Vamos lá, pessoal, analisando essa questão, a gente precisa eliminar de cara a letra A, Firefox, porque ela faz parte aí de uma categoria de navegadores para web e não para gerenciadores de e-mail. Ah, mas aí tem essa Pullbox, Nix Delivery, Thunderbird, e aí eu não sei, né? Mas vamos tentar raciocinar aqui e entender uma coisa. Pullbox não é algo comum de você ver no ramo da informática. E se você for fazer uma tradução aí ao pé da letra, é mais uma caixa d'água, piscina, alguma coisa assim. E esse Nix Delivery está parecendo lanchonete, né? Mix Delivery, Nix Delivery. Então aí, pessoal, uma questão que você precisava pensar, né? Para quem não viu ainda falar sobre gerenciadores de e-mail, mas por eliminação a gente chegaria à resposta que é Thunderbird, que é uma versão gratuita para gerenciadores de e-mail, ok? A próxima questão diz o seguinte: o LibreOffice Calc surge como uma solução de uma planilha de cálculo gratuita, código aberto, sem taxa de licenciamento, versão portátil que roda em USB, possui compatibilidade com arquivos do Excel e com outros sistemas Linux, o Windows e macOS. A fonte aí que ele trouxe é a Escola do Trabalhador. E ele pergunta o seguinte: levando em consideração o texto acima, marque a opção que contém exclusivamente extensões de arquivos suportadas pelo LibreOffice Calc. E aí, pessoal, uma coisa para quem vem acompanhando as aulas do canal, a última aula antes dessa gravação aqui, nós falamos exatamente sobre extensões de arquivo, ok? Então, a letra A diz o seguinte: XLSX, ODS. Letra B, USB XLS. Letra C, DocX e PPTX. Letra D, CSV e ODP. Ok? Então vamos lá. Na letra B, nós temos aí para eliminá-la de cara USB. O USB não é uma extensão de arquivo. Na letra C, nós temos Doc e PPT, respectivamente o Word da Microsoft e PowerPoint também da Microsoft. Então, para quem não conhece e ficou na dúvida entre a letra A e a letra D, nós temos que ter um pouco de cuidado, porque como ele envolve extensões do LibreOffice, não é todo mundo que tem uma familiaridade com esse tipo de extensões de arquivo. Então, o CSV é um tipo de extensão de planilha que pode ser gerado tanto pelo Excel quanto pelo Calc, ok? E a letra A, o XLS, também dá para fazer através do Excel nativo, mas também pode ser suportado pelo Calc. Então nós ficamos com ODS e ODP. E aí, pessoal, para quem não conhece, ODP é uma extensão para arquivos do LibreOffice Impress, ok? O aplicativo para apresentações, né, que é a versão gratuita do PowerPoint. Então a resposta correta aqui desta questão é a letra A. XLSX, que é a versão das extensões mais novas do Excel, e ODS, que é a extensão que o LibreOffice Calc gera quando você vai gravar os seus arquivos, ok? Essa daqui é uma questão um pouco difícil, porque você precisava conhecer as extensões do LibreOffice, mas para quem vem estudando, né, seria uma questão relativamente difícil, mas que precisaria prestar atenção nesse finalzinho, né, do ODS ou ODP. Ok? Próxima questão. A questão número 15, assim como foi intitulada na prova, ela faz o seguinte: um computador possui diversos componentes de hardware, porém, alguns desses componentes são considerados básicos para a caracterização de um computador. São componentes básicos do computador: letra A, placa-mãe e impressora. Letra B, scanner e monitor. Letra C, processador e memória. Letra D, disco rígido e pendrive. E aí, pessoal, nessa questão, como ele diz componentes básicos do computador, a gente pode caracterizar também como componentes principais. O que é que eu preciso para que um computador funcione?
Placa-mãe? Sim, eu preciso de uma placa-mãe. Na impressora? Não, porque a impressora é um periférico de saída. Na letra B nós temos scanner e monitor. Scanner é um periférico de entrada. Então eu não necessito de um scanner para que o meu computador funcione. Na letra C, processador e memória, sim, é o que nós precisamos como componentes básicos para o funcionamento de um computador, que é justamente o gabarito dessa questão. E na letra D diz o seguinte, disco rígido e pendrive. Pendrive é um dispositivo de armazenamento e ele serve tanto como entrada quanto saída. Então, pelo que nós podemos perceber, a opção correta aqui, que você deveria ter marcado para quem fez a prova, era a letra C, processador e memória, ok? Então, essa daqui foi a quinta questão de informática básica e nós passamos agora para a parte de conhecimentos específicos para o técnico de informática, como assim a prova do concurso estava pedindo, ok? Então, dessas 5 primeiras questões, acredito eu que uma das questões que estava um pouco mais, digamos assim, para fazer o candidato pensar, né, e ter um pouquinho aí do que marcar, seria aquela questão que fala das extensões que são suportadas pelo cálculo, ok? Então, vamos começar aqui a parte de conhecimentos específicos, que é justamente as questões que já vêm em seguida, né? Terminou informática básica e já começou específico, está lá a questão 16. Diz o seguinte, a memória cache é dividido em alguns níveis, conhecidos como L1, L2, L3. E ele diz o seguinte, que L significa level em inglês. Eles dizem respeito à proximidade da memória cache das unidades de execução do processador. Quanto mais próximo ela estiver da unidade de execução do processador, menor será o seu número. E aí esse texto ele foi retirado lá do Tecmundo e a questão pergunta o seguinte, levando em consideração o texto, marque a opção que representa o level de memória cache que é dividido em memória de instrução e memória de dados. Ele diz letra A, L1, letra B, L2, letra C, L3, letra D, L4. Então, essa questão aqui, ela é um pouco voltada para a área de arquitetura, né? Parte de hardware, fala do processador. E boa parte dessa pergunta aqui, né? Alguns pedaços dessa pergunta, ela acaba trazendo para vocês até de cara a resposta. Quando ela fala da seguinte maneira, quanto mais próximo ela estiver da unidade de execução do processador, menor será o seu número. Então, dentro do processador, para quem vem acompanhando as aulas desse canal, nós temos a unidade de controle, os registradores e a ULA como componentes internos de um processador. E a resposta desta questão, como ela mesma já vem enunciando, menor será seu level, né? Menor será seu número. Consequentemente, menor será o seu level. Então, a resposta dessa aqui é letra A, L1. A próxima questão, ela fala o seguinte, a medida do clock é feita em Hz, Hz, uma unidade padrão de medidas de frequência que indica o número de oscilações ou ciclos que ocorre dentro de uma determinada medida de tempo, no caso, segundos. Assim, se um processador trabalha a 800 Hz, por exemplo, significa que ele é capaz de lidar com 800 operações de ciclo de clock por segundo. Essa informação foi tirada da InfoWestern e a questão pergunta o seguinte. Atualmente, os processadores comerciais possuem núcleos com clock bem maior, sendo medidos em GHz, levando em consideração o texto sobre o clock dos processadores Intel Core i5 de 10ª geração, podemos afirmar que, letra A, é de no máximo 1 km por hora, letra B, é inferior a 1 GHz, letra C, pode chegar a 4 GHz, letra D, pode ser inferior a 500 MHz. Então, pessoal, geralmente eles colocam questões assim com um texto muito grande para você ler e acabar se perdendo, mas se você veio fazendo leitura com calma, marcando e observando os pontos chaves dessa questão,
todo o tempo ele fala em hertz, né? Fala em gigahertz, e são pistas que a questão traz para vocês. E aí ele está perguntando o que é que pode se afirmar em relação ao clock ou à velocidade, né, desse processador Core i5 de 10ª geração. Na letra A, quando ela diz que é no máximo 1 km por hora, aí só por essa unidade de medida você já elimina essa questão, certo? E como ele diz que o clock é bem maior, sendo medido em gigahertz, você também já pode eliminar a letra D, porque ele diz que é 500 MHz. Então nós ficamos aí entre a letra B e a letra C. Mas entendam, pessoal, que como ele diz que é na casa de gigahertz, e quando ele diz que é inferior a 1 GHz, nós podemos considerar 999 MHz. Então aí a gente já pode eliminar também a letra D, tendo assim que esse processador Core i5 de 10ª geração ele pode chegar até 4 GHz. Espero que quem fez essa questão tenha interpretado ou percebido essas dicas que a gente respondeu agora, né, que a gente comentou agora, e passamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta, questão número 18, diz o seguinte: os dispositivos periféricos ao computador costumam ser classificados como dispositivos de entrada, dispositivos de saída ou ainda dispositivos de entrada e saída. Em relação ao trânsito de dados entre dispositivo e computador, marque a opção que contém apenas dispositivos exclusivamente de entrada. Letra A, mouse, mesa óptica, pendrive. Letra B, webcam, impressora, monitor. Letra C, microfone, fone de ouvido, sintetizador. Letra D, teclado, joystick e scanner. E aí, pessoal, como ele diz diretamente que ele quer dispositivos somente, exclusivamente de entrada, na letra A, pendrive a gente já pode eliminar, porque é um dispositivo de entrada e saída. Na letra B, impressora, nós já podemos eliminar essa alternativa, porque a impressora é um dispositivo de saída, bem como o monitor. Na letra C, nós vamos eliminar ela, porque ela traz aí fone de ouvido, que é um dispositivo de saída. Então, sobrou aí para a gente teclado, joystick e scanner. Ah, mas esse nome em inglês, joystick, o que é isso? Né? Então, para quem não conhece, para quem não sabe o que é, joystick é um controle de videogame, ok? Espero que vocês tenham acertado essa questão e vamos para a próxima. Questão de número 19 diz o seguinte: existem linguagens de programação para os mais diversos tipos em ambientes, desktop, mobile, web, TV, entre outros. Porém, as mais populares suportam o ambiente web. Marque a opção que contém apenas linguagens que dão suporte à programação web. Ele diz o seguinte: letra A, PHP, Ruby, Rails. Letra B, Java, JavaScript e Python. Letra C, C Sharp, C e COBOL. Letra D, Lisp, CSS e Assembly. Ah, mas aí eu nunca vi linguagem de programação. Ah, eu não sei. Então, pessoal, essa questão, para quem fez o concurso, né, se preparou aí e se deparou com uma questão desse tipo. Então, começando aqui pela letra D, Lisp é uma linguagem para desktop. CSS, você pode utilizar ele na programação web. E Assembly é linguagem de máquina. Então, já vamos eliminar de cara a letra D. A letra C, C Sharp, C e COBOL são linguagens de programação para desktops, certo? Ficamos aí entre a letra A e a letra B, onde ela traz PHP, Ruby e Rails, e na letra B, Java, JavaScript e Python. Ah, mas eu fiquei na dúvida e vou chutar, né? Porque são bem parecidas. Quando fala de Ruby, quando fala de Python, são linguagens novas. Então, geralmente, essas linguagens elas podem ser tanto para web quanto para desktop. PHP eu sei que ela dá suporte, né, lá para web também. Só que aí eu não sei o que é Rails, né? E aí eu dei uma pesquisada, né? E Rails, ele é um framework,
ok? Pelas pesquisas que eu andei fazendo para trazer essa correção aqui para vocês, certo? Então, Rails ele é um framework e não uma linguagem para web. Então, a resposta aqui dessa questão é a letra B, Java, JavaScript e Python. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. A próxima questão, ele fala aí de um sistema de gerenciador de banco de dados, ou SGBD. É um software que possui recursos capazes de manipular as informações do banco de dados e interagir com o usuário. Essa informação foi tirada da DevMedia e a questão pergunta o seguinte: marque a opção que possui exclusivamente SGBDs, que são os sistemas de gerenciamento de banco de dados. Na letra A ele diz o seguinte: MySQL, Hibernate e Java. Letra B, MongoDB, Active Record e PHP. Letra C, SQL Server, DB2 e Delphi. Letra D, PostgreSQL, Oracle e Access. Ok? Então, a letra A a gente pode eliminar porque Java é uma linguagem de programação e não um sistema de gerenciamento de banco de dados. Na letra B, pelo mesmo motivo, a gente pode eliminar por causa do PHP, porque é uma linguagem voltada para a web. Na letra C, a gente também elimina porque Delphi é uma linguagem de programação. Então, a gente fica aí como gabarito dessa questão, né, a letra D, Postgre, Oracle e Access. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Questão de número 21 diz o seguinte: um dos mais importantes conhecimentos na programação é quanto ao escopo de uma variável. É ele que define onde uma variável está disponível. Uma variável que está disponível apenas dentro de um procedimento, seu escopo é. Então ele quer saber qual nome é dado a uma variável que está presente em um determinado local e somente naquele local. A letra A diz o seguinte: global. Letra B, procedural. Letra C, local. E letra D, funcional. Ok, pessoal? Então, na linguagem de programação, as variáveis só têm dois nomes. Uma delas é as variáveis globais, que vão servir para todo o sistema, e as variáveis locais. Então, como ele está dizendo aqui na questão que essa variável vai estar disponível apenas dentro de um procedimento, então a resposta daqui é variável do tipo local. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Questão número 22, ele traz um vetor chamado de array unidirecional, que é uma variável que armazena várias variáveis do mesmo tipo. E aí ele diz que essa informação ele tirou lá de dicas de programação. E a questão diz o seguinte: observe o vetor idade abaixo. Ele possui 5 posições que vão de 0 até 4. Levando em consideração esse vetor, caso fosse executada a expressão idade 3 menos idade 1, qual o valor seria o valor retornado? Letra A, 47. Letra B, menos 11. Letra C, 111. Letra D, menos 4. Então, quando a gente vê esse vetorzinho aí, idade, e essa primeira linha são as posições 0, 1, 2, 3 e 4, e logo abaixo nós temos os números de cada uma dessas posições, se você fizer uma continha simples de subtração, onde tem idade na posição 3, 79, menos a idade na posição 1, 32, nós vamos ter a resposta aí 47, ok? Foi uma questão aparentemente fácil de interpretação, onde você precisava pegar o valor que estava na posição 3 e diminuir do valor que estava na posição 1, ok? Vamos para a próxima. Na questão 23, ele diz o seguinte: a manutenção preventiva envolve a tomada de medidas para ajudar a manter o funcionamento do sistema, enquanto a manutenção corretiva envolve a substituição ou reparo de um sistema ou de seus componentes depois que eles já falharam. Essa informação ele trouxe do site Encontre um Nerd e pergunta o seguinte: levando em consideração o texto acima,
Marque a opção que representa uma prática de manutenção corretiva. Então, a letra A diz o seguinte: verificação e remoção de vírus. Letra B, substituição de componente danificado. Letra D, desfragmentação de disco. Letra E, remoção do excesso de poeira. Então, quando você lê a questão e vê que ele está querendo uma prática de manutenção corretiva, no texto acima ele já diz o que é uma manutenção corretiva, que envolve a substituição ou reparo de um sistema. Então, diante dessas informações, remoção do excesso de poeira é uma manutenção preventiva. Você está fazendo isso para evitar que o computador danifique. A desfragmentação de disco você faz para evitar que seu computador fique lento, né? Fique um pouco mais rápido para a execução das tarefas, inicialização do sistema. Na letra A, verificação e remoção de vírus, você está fazendo isso como uma medida preventiva, está se protegendo ou procurando se proteger de alguma infecção por vírus. Então a resposta daqui, pessoal, seria substituir um componente danificado. Já aconteceu, então aqui tem que ser substituído esse componente, ok? Questão 24. Uma rede em barramento é a organização mais simples de uma rede. Numa topologia em barramento, todos os componentes estão ligados em uma mesma linha de transmissão através de cabo, geralmente coaxial. Essa informação ele tirou do BRCCM e diz o seguinte: como toda topologia, a rede em barramento possui problemas. É considerada uma desvantagem da rede em barramento em relação à rede em estrela. Letra A. Um dos cabos, uso de cabo excessivo a tornar cara para a implementação. Letra B. Os computadores acessam a rede igualmente. Letra C. A performance não é impactada com o aumento de usuários. E letra D. A falha em um cabo paralisa a rede inteira. Então a gente precisa entender que quando a gente fala de uma rede em barramento, é como se a gente tivesse uma única conexão e ela esteja disponível para todos os computadores, todos os dispositivos que estão conectados a essa rede, certo? Mas como ele diz aqui que é uma desvantagem em relação à rede em estrela, na rede em estrela, se eu tirar qualquer computador, não vai ter problema. Mas já na rede de barramento, sim, ela vai ter problema e vai paralisar por inteira. Ok? Próxima questão. Questão de número 25 diz o seguinte: uma rede de computadores possui diversos componentes de conexão. Existe um componente capaz de conectar duas redes de modo que funcionem como uma só. Esse componente é conhecido como letra A, ponte, letra B, repetidor, letra C, amplificador, letra D, enlace. Vamos lá, pessoal. Nessa questão ele está pedindo aí para que a gente diga qual é o componente que vai ligar essas duas redes. Então, de cara, eu vou eliminar a letra D, porque enlace ele faz parte de uma das camadas do modelo OSI, certo? E aí eu vou estar falando posteriormente em outra videoaula na parte de redes. A letra B e a letra C, apesar de ter nomes diferentes, mas a finalidade delas é a mesma. É onde eu vou receber um sinal e vou reproduzir novamente esse sinal para outro ponto da rede, ou um sinal que está fraco, eu vou ampliar ele e continuar replicando para os demais componentes ou a continuidade dessa rede. Então, para fazer a interligação de duas redes, sim, eu vou utilizar uma ponte, ok? Próxima questão. Questão 26 diz o seguinte: o AES é um protocolo de criptografia mais seguro introduzido com o WPA2. Ele também não é um padrão desenvolvido especificamente para redes Wi-Fi. É um padrão de criptografia mundial.
foi uma fonte, aliás, esse texto foi tirado lá do Tecmundo como fonte, e a questão pergunta o seguinte: com o WPA2 também podemos combinar o AES, um outro protocolo de criptografia para proteger ainda mais a rede. Esse protocolo é, letra A, o EP, letra B, TKIP, letra C, TCP, letra D, SFTP. E aí, pessoal, muitas vezes vocês vão se deparar, quando fala de questões na área de informática, essas siglas em inglês, certo? É normal, porque tudo que é desenvolvido é em linguagem inglesa e é trazido aí para o Brasil. Então vamos lá, como ele fala de protocolo de criptografia, e aí para quem tem inglês instrumental, a gente pode ir eliminando a letra D, porque ele é um protocolo simples de transferência de arquivo. A letra C, TCP, é um protocolo de controle para as transmissões, que a gente vai estar falando exclusivamente desse carinha em outra aula, quando a gente vai falando a parte de redes. E nós ficamos aí entre a letra A e a letra B. O EP é a primeira versão desse protocolo de criptografia que foi introduzido às redes Wi-Fi, certo? Então, o EP não é a resposta para essa questão. Para essa questão, nós temos aí o TKIP, que é um protocolo de chave integral temporária, né? Próxima questão, questão de número 27, diz o seguinte: é o sistema de arquivos que determina como as informações podem ser guardadas, acessadas, copiadas, alteradas, nomeadas e até apagadas. Ou seja, resumindo, toda e qualquer manipulação de dados em um dispositivo de armazenamento necessita de um sistema de arquivos para que estas ações sejam possíveis. Sem um sistema de arquivos, os dados armazenados seriam apenas um conjunto de bits sem utilidade. Há vários sistemas de arquivos disponíveis para os mais diversos sistemas operacionais e para as mais variadas finalidades. Essa informação foi tirada da InfoWestern e a pergunta ela faz a seguinte: levando em consideração o texto, marque o sistema de arquivos compatível com o Windows 2000. Então vamos lá. Letra A, NTFS. Letra B, FAT12. Letra C, XFS. Letra D, EXT4. Vamos lá. De cara, você poderia marcar a letra A, porque os sistemas de arquivo NTFS são para um Windows. Só que aí ele colocou o Windows 2000, que é uma versão que já foi ultrapassada, não se usa mais ela, e aí ele coloca ali como FAT32 na letra B. Aí você fica na dúvida, FAT32, NTFS? Então, pessoal, numa questão como essa, a partir do Windows 2000, a partir do Windows XP, até as versões mais atuais, né, o Windows 10, o sistema de arquivo é o NTFS, ok? O XFS e o EXT4 são sistemas de arquivo para sistemas baseados em Linux, ok? Próxima questão. A questão número 28 diz o seguinte: o gerenciador de dispositivos do Windows mostra todos os drives de dispositivos conectados ao computador, adaptador de vídeo, controlador de multimídia, processador, entre outros. Ele organiza e oferece opções para atualizar, desativar ou desinstalar o driver do sistema. Aqui ele tirou essa informação do Windows File, né? E essa questão pergunta o seguinte: o gerenciador de dispositivo dispõe cada drive em grupos de dispositivos. A respeito desse tema, marque o grupo onde podemos atualizar o drive Wi-Fi. Então, olha só, nós temos aí como letra A, dispositivos do sistema, dispositivos sem fio, adaptadores de Wi-Fi, letra D, adaptadores de rede. Então, geralmente, essas perguntas assim, eles trazem alternativas que façam com que você acabe marcando
de acordo com a sua leitura rápida na questão. Mas a gente precisa entender que dispositivos de sistema não é a resposta correta, dispositivos sem fio também não, adaptadores Wi-Fi já é o que ele está querendo, mas o Wi-Fi está dentro da categoria de adaptadores de rede. Então lá em cima, quando ele coloca adaptador de vídeo, controlador, vai na mesma linha. Então a resposta dessa questão aqui é adaptadores de rede, ok? Próxima questão. Tanto o Microsoft PowerPoint como o BR Office Impress fornecem ao usuário a opção de animar a passagem entre slides. Nos dois programas, isso pode ser feito através da funcionalidade. Letra A, passagem de animada. Letra B, transição de slides. Letra C, animação intercalada. Letra D, animar slide. Então, pessoal, quando você lê uma questão dessa, que ele perguntar aqui qual a opção de animar a passagem entre os slides, você pode até ficar com dúvida ou querer marcar animar o slide, animação intercalada. Não, pessoal, não é nenhuma dessas, certo? Ah, mas aí ele colocou animar a passagem entre os slides, aí ele foi e colocou na alternativa A, passagem de animada. Não, pessoal, não é. Então, quando a gente faz isso, o nome para essa passagem entre os slides é a transição. É transitar de um slide para o outro, sair de um slide para o outro. Então, a resposta nessa questão é a letra B, transição de slides. Vamos para a próxima questão. Questão de número 30 diz o seguinte: para o bom funcionamento de um computador, é necessário que os componentes sejam conectados nas saídas de energia compatíveis. Observe o diagrama abaixo, que representa a placa-mãe MS7613, Iona GL8E. Essa fonte foi tirada do suporte HP, e essa pergunta questiona o seguinte: levando em consideração a imagem, para conectar a energia elétrica do cooler que fica preso ao processador, devemos usar o barramento, letra A, DIN 1, letra B, ATX1, letra C, CPU fan, letra D, PCI E1. Eu trouxe aqui para vocês de maneira resumida, né, fazer a correção dessa prova. E para quem fez, essa imagem que está aí inferior, que vocês podem estar visualizando agora, é uma imagem ampliada e dá para ver com detalhes cada um desses barramentos, cada uma dessas conexões, ok? Aqui, nessa questão, quando ele fala do cooler, vocês podem levar em consideração como um ventiladorzinho, né? Aquele dispositivo que vai ajudar no esfriamento do componente, vai evitar que ele queime, ok? E quando ele diz que fica preso ao processador, nós também podemos chamar ele de CPU. Então a resposta dessa questão seria o quê? Letra C, CPU fan 1, que ela está localizada acima do desenho do processador, bem próximo aos bancos de memória ali na figura, para quem consegue ver e para quem fez a prova. Ok, pessoal? E isso foi a aula de hoje, né? A gente fez aí a correção dessa prova para técnico em informática do regional. Eu espero que vocês tenham gostado dessa correção. Se tiverem alguma dúvida em relação a alguma questão, deixem aí nos comentários, né? Eu agradeço a atenção e a paciência de vocês aí, né? Quase 40 minutos nessa aula. Mas é isso, pessoal. A correção precisou de um pouco mais de tempo. E eu vejo vocês na próxima. E até mais.